E tô agora estudando aí essa nova tecnologia, dessa coisa das AIs aí. Inteligência artificial. Que tá me dando um baque aí, um nó na cabeça gigantesco. Por quê, cara? Cara, eu não sei se é uma sensação de medo, porque é uma evolução tão grande da imagem, assim, de criação de imagens, que tá me impressionando, assim, né? Essa coisa de como evolui tão rápido e a capacidade de onde a gente pode chegar com isso na mão, assim. E um pouco desse futuro incerto de como que a nossa profissão, como teve a transformação com o digital, que teve a transformação com o Photoshop, que teve a transformação agora até com a parte de luz, né? Com a evolução dos equipamentos de luz, né? Transforma muito a fotografia também, né? Em vários aspectos, vou entrar na questão técnica aqui, mas... E agora, de novo, essa questão, né? Como o digital vai vir aí de uma forma que... assim, dá um susto. Tá dando um susto. Mas você acha que ela tá seguindo por um caminho que ela tá se tornando cada vez mais realista, assim, no que tange a questão de qualidade de imagem? Porque sempre existiu aquela coisa... Eu lembro quando veio o 3D, que muita gente falava assim, porra, galera que fotografa produto tá fodida, porque agora tudo é 3D, é mais fácil você renderizar um 3D do que ter que pegar o produto. E aí, mesmo até hoje, e isso eu já ouvi na minha época de faculdade, minha faculdade já tem 20 anos, caralho, faz 20 anos que eu entrei na faculdade, e a gente já ouvia falar sobre esse esquema de 3D. Mas até hoje, você ainda olha pro 3D e fala, isso é 3D, isso não é uma foto. Então, assim, tem cliente que compra a ideia 3D, tem cliente que não compra a ideia 3D. Sim. Né? Aí depende de cliente, de público, de conceito, ideia, arte, enfim. Na inteligência artificial, eu hoje eu sinto a mesma coisa. É o que a gente estava discutindo antes da gente começar a gravação, que é assim, você ainda percebe que aquilo não é uma foto, não é uma imagem real. Eu não sei realmente aonde isso vai parar. Então, pois aí, a pergunta tá na sua frase aí. Você ainda não sabe, você sabe ainda que é uma coisa, mas a partir do momento, ela tá evoluindo a um ponto que você não vai saber. E aí tá a questão, é a questão que não vai saber mesmo. Assim, eu acho que tá caminhando para isso. Ela evolui muito rápido, então eu acho que daqui a pouco a textura de pele vai chegar num ponto que vai dar... aquela sensação que é real. Você não vai saber mais se é real ou não. Eu acho que como você fizer um produto também, você não vai saber. A questão é como você vai encaixar as coleções das marcas dentro disso. Né? Então, você vai fazer as coleções digitalmente e colocar lá dentro? Eu não sei, eu preciso estudar porque eu não tenho essa resposta. Mas, por exemplo, na moda, como que você vai fazer com essas roupas de novas coleções, por exemplo? Porque ela tem um corte, ela tem um desenho, ela tem um formato. E como é que você põe isso? Né? Então, eu acho que mas quando essa equação for resolvida, eu acho que aí vai ter um caminho que a gente não sei como vai ser resolvido isso. Essa é uma questão. Questão de produtos, por exemplo. A gente viu, eu te mostrei uma foto hoje pra nós entrarmos aqui. E assim, tipo, surreal. Passa. É surreal. Então, assim, quando as agências veem que não precisa mais de uma mega produção para fazer alguma coisa, como que isso vai ser resolvido? Porque isso é uma questão financeira também. Né? Não é uma questão da nossa... só do que a gente pensa. É questão de mercado. O mercado fala que aquilo tá bom e o público endossa isso e compra o produto a partir daquela imagem. Por que você vai investir num profissional para fazer? Então, essas questões vão ter que ser discutidas. Eu acho que é uma questão até de mercado discutir isso. Né? Porque vai mudar toda uma dinâmica de mercado. Todo esse mercado que a gente está falando de locação de equipamento, de assistente, de fotógrafo, pode ser que esteja... ou ele entra junto ou ele está fora. Né? Então, eu não sei disso. É tudo especulação de pensamento aqui, mas eu acho que... Mas é que em todo o processo... Agora eu vou tentar filosofar um pouquinho sobre o assunto. Se a gente pega assim, ó, beleza. Surgiu o Photoshop, então todas as imagens eram mega photoshopadas a ponto delas serem incrivelmente perfeitas. Isso eu falo desde pessoas, a produtos, a tudo. Aí depois veio o 3D. E aí você começa a enxergar o 3D como assim... Eu sei que isso é um 3D, eu não consigo confundir com uma foto. E aí depois você tem as contracorrentes. Então, tipo assim, no começo dos anos 2000, o Photoshop era tão foto que a gente chamava de embonecator, né? A galera aparecendo boneca, sem pó, sem textura, não sei o quê, não sei o quê.
Aí você começa a ter as contracorrentes que são assim, fotos não tratadas. Ou quanto menos tratamento, melhor. Pra quê? Pra parecer o mais real possível. E aí eu não esqueço que teve uma campanha da McDonald's uma vez que eles fizeram questão de fotografar o sanduíche como era. Tudo bem, você tem todo o processo lá de mocapar pra ele ficar bonito, mas é um sanduíche. É um hambúrguer de verdade, é um pão de verdade. E vocês podem até pegar na internet, eles começaram a sujar a mesa de ketchup, de mostarda. Então, assim, a mostarda tá pingando do alface, tá? Então, assim, você vê que é o bagulho real, porque eu acho que tem aquela coisa no imaginativo do ser humano que pode ser o mais bonito que seja, o mais parecido com o real, mas ainda não é real. É como você ir pro cinema e assistir um filme do Avatar. O filme é do caralho, a tecnologia é do caralho? É do caralho. Mas você sai de lá e fala assim, eu sei que não existem pessoas azuis voando por aí, entendeu? Aquilo é uma ficção. Então, quando eu enxergo isso, eu vejo que a fotografia, ela ainda é a melhor representação da realidade que existe. Por ela captar fatos. Ela captar o que existe de fato. Quando você parte para um processo que ele é muito mais digital, ele ainda vai causar uma certa estranheza. Por mais que você olhe a ponto de saber, realmente isso é um digital, isso é um AI que está parecido muito com o real, eu acho que as pessoas vão partir de um nível de perfeição tão grande daquilo, igual essa foto. Ele mostrou pra mim uma foto de um hambúrguer com batata frita que, assim, é surreal. Você vê o salzinho em cima da batata frita e você fala, cara, isso é inteligência artificial. Mas não é possível ter uma batata tão perfeita como aquela. Então você começa a atingir um patamar de perfeição tão grande que você fala, cara, isso não é real, isso não pode ser real. E aí, sabe, você tem que dar uma enfeiada pra ficar mais próximo do que é real. E aí você começa aquele conflito de novo com... Porra, mas aí eu tenho que baixar a qualidade... Não baixar a qualidade, mas deixar ele mais real pra parecer com uma foto. Então, por que caralho eu não faço uma foto? Não sei se você consegue entender esse conceito. Não, eu consigo entender. Que é aquela mesma coisa. Pra eu desconstruir, eu preciso construir. Sim. Então, assim, é sempre chegar num patamar de perfeição tão grande dessa tecnologia que eu preciso... Calma aí, galera. Baixa o sarrafo, porque isso tá tão bonito que é falso. Que soa falso, que soa irreal. E fala, não, calma aí, dá uma cagadinha nessa imagem aqui, porque tá gerando uma estranheza. O pessoal chama de uncanny valley, né? Que a gente não consegue reconhecer aquilo como algo real, porque foge do nosso repertório. Foge da natureza, né? Foge da natureza. Que a reprodução da natureza seria o real. Eu só acho que a gente tá numa dicotomia, assim, de duas coisas. O que é real, porque a natureza também ela para de ser referência. E tem vários exemplos disso. Vou falar até de uma coisa aqui, por exemplo... Tem um filósofo que fala do vibrador. Que quando o vibrador começa, ele começa com a questão da reprodução do órgão masculino apenas. A realidade. Se você vai pegar o vibrador, a evolução dele, ele sai daquilo que é feito da natureza para ser uma coisa pequena. O clitóris apenas. Que não tem nada a ver com a natureza. Uhum. E causa mesmo uma satisfação até mais do que da onde saiu da parte da natureza. Uhum. Então, eu acho que a questão do real é uma questão de uma questão de pergunta também. Porque ela vai deixar... O real é só uma questão de percepção? É uma questão de percepção, sim. Porque a realidade, ela vai te dar também do seu histórico de bagagem também. Então, se você pega uma questão geracional também. Né? Então, Pô, mas a gente não tá voltando pra dentro da caverna de Platão, dentro disso? Eu não enxergo mais a realidade como ela é, eu enxergo uma projeção da realidade. Mas é uma projeção. Por isso que eu falei que é uma coisa muito mais filosófica. Então, mas quando você fala que você pega Photoshop, 3D, você tem uma questão de embelezar o mundo. Sim. E trazer o melhor do mundo. Então, aí, se você pega na história da moda, por exemplo, você vai ter as modelos, pega a Victoria's Secret, são perfeitas. Uhum. E depois você vai desconstruindo isso, né? Tem as marcas de beauty depois, que elas vão desconstruindo isso, trazendo gente reais pra dentro de novo. A questão é que com AIs, você vai fazer essas pessoas já desconstruídas. E essa é a questão. Você vai fazer a batata não boa, bonita ali, perfeita. Você vai fazer a batata que você quiser. Porque você vai induzir a máquina a criar. Porque você vai dar tanto repertório de batata pra ela, que ela vai pegar uma batata do Tennessee e a batata do México. E vai juntar as duas e vai fazer a batata que você quiser. Então, eu acho que essa é a questão. Você vai produzir alguma coisa do jeito que você quiser, com as referências todas que estão no mundo. E isso é muito diferente. Isso é muito fora da caixa.
mesmo. É muito... Isso é louco. Isso dá nó no meu cérebro quando eu paro pra pensar nisso. Tanto que quando o pessoal pergunta, fala assim, qual que é a sua opinião? Eu falo, cara, não sei, tô em construção ainda. Mas nós estamos. A gente tá, a gente né? tá agora na vanguarda do que tá acontecendo, né? A gente tá acompanhando ali o que tá acontecendo agora. E assim, eu falo que dá medo, porque nós que trabalhamos com imagem, você vai vendo a evolução do que eu tô acompanhando. Eu tô em 3 grupos, assim, de alto nível de AI, assim. Pauleira, assim. Você fala, mano, tipo, fora da curva. Só que esses caras que estão fazendo isso, alguns são fotógrafos e outros são apenas artistas, design e outras coisas. Quando você começa a colocar fotógrafo na ideia, você começa a ver o que os fotógrafos estão fazendo, já é um passo acima, à frente mesmo, do que a gente, da nossa percepção. Porque a gente entende de luz, a gente entende de sombra, de passagem, de textura, de... Exatamente. Aí você vai construindo essa imagem como você quer ela. Ela pode ser imperfeita, como pode ser totalmente perfeita.